Boa noite a todos, a graça e a paz esteja com todos vocês. Hoje nós estamos, então, no penúltimo domingo antes do nosso culto de Natal. E eu vim num debate essa semana, assim, um dilema comigo mesmo, o que... A gente tem esse tema, né, a maior de todas as histórias. E é um tema que a gente vem desenvolvendo conforme os últimos anos. E o nosso desejo é uma das coisas que eu tenho repetido já faz uns bons anos aí. É tentar capturar a nossa imaginação e a nossa compreensão e entendimento de que nós fazemos parte de uma grande história. É uma história que não é nossa, porque essa grande história está falando do nosso Senhor, da sua obra, da sua vida, do que Ele veio para fazer e cumprir. E Ele nos convida a essa obra. Então, e essa grande história, ela se torna a nossa história, mas não como protagonista, mas como participantes dessa grande história. Então, quando nós nos aproximamos e nos achegamos a esse tempo de Natal, é como se fossem os nossos corações e os nossos pensamentos e conhecimento acerca de tudo que a gente conhece sobre o Natal, ele requer um toque de reformulação ou recalibração. Obrigado. Porque nós somos seres pensantes, e por sermos seres pensantes, nós precisamos constantemente sermos lembrados. É impressionante como nós nos esquecemos facilmente. Então, se por meio da vida que nós vivemos, nós somos pegos, diante dessa loucura, dessa vida que nós temos vivido nesses últimos anos, a gente precisa desse tempo. Esse tempo do advento, ele é precioso para o nosso coração. Ele é precioso para a nossa família, para a nossa vida espiritual. E então, nessa semana eu vinha, caramba, eu queria muito poder ensinar o capítulo inteiro de Lucas 1. Esse era meu maior desejo. Mas para evitar a tentação de ultrapassar todos os tempos possíveis ali da telona, eu entendi que não seria uma coisa muito sábia no momento. Mas esse era meu desejo. Cara, Lucas capítulo 1, ele começa de uma forma tão radical. É uma história A gente falou sobre profecias no domingo passado. Lucas 1, ele cobre toda essa questão profética. Começa com Isabel e Zacarias diante já de uma idade avançada. Já não tinha mais expectativa dessa coisa que o Senhor podia ouvir, o clamor deles, ou dela especialmente. Mal ela sabia que daria à luz, logo depois soube que daria à luz a um dos maiores profetas que já viveu, que foi João Batista. Algo impressionante, o anjo Gabriel aparece para esse casal e ministra tudo aquilo que vai acontecer. Zacarias está cumprindo o seu papel como sacerdote, ele está lá no templo, era votado para quem entrar, porque tinha a chance de não voltar. Então ele entra e ele leva mais tempo do que deveria. E o pessoal começa a indagar, o que será que aconteceu? Tá? Já passou o turno, já tem que alguém cobrir ele, mas assim, não tocou nenhum sino, então quer dizer que não caiu, porque tinha um sino, quando caía o sininho dava um sinal que caiu, então não caiu, alguma coisa aconteceu. Então Zacarias sai, e aí ele não consegue falar. E ele tenta falar, e alguma coisa aconteceu, o pessoal, alguma coisa aconteceu. E aí então começa toda essa questão profética. O anjo Gabriel fala que Isabel daria à luz a João Batista, que viria no espírito de Elias, que seria diferente, ele não iria passar presto barba no rosto. Que ele seria um cara separado e diferente, que não seria dado ao vinho ou ao álcool, mas seria um mensageiro, aquele que viria diante do Senhor, fazendo o caminho do Senhor, abrindo o caminho do Senhor.
E então Isabel é tomada de grande gratidão para com o Senhor. Mas Zacarias, talvez na sua humanidade, assim como muitos de nós, falou: Senhor, dessa bica aí não sai mais água. E o Senhor então falou assim: cara, porque você não creu, você vai ficar um tempinho sem falar, mas vai ficar tudo bem. Chega a hora de dar lá o nome à criança, lá no cartório lá dos primórdios. A mulher bate o pé e fala assim: vai ser João. Não, mas tem que ser o nome do pai ou o nome do avô. E aí, dá tua opinião aí, Zacarias. Nada. E a mulher então: não, vai ser João. Aí a galera ainda não botou fé e falou assim: cara, dá um tablet aí pro Zacarias. Aí ele vai e escreve então, João. E então esse menino tem o nome de João. Existe uma coisa emblemática antes desse nascimento também. Quando Isabel e Maria se juntam, algo acontece de forma profética e carismática. Eles são tomados de grande alegria. As crianças são envolvidas no manto do carismático. Alguma coisa acontece lá e eles se agitam na barriga, lá no ventre das suas mães. E aí mostra uma das coisas mais incríveis, gente. João foi aquele que falou assim: o que está vindo depois de mim, ele é muito mais poderoso que eu não sou nem digno nem de cheirar o chulé dele, nem de amarrar a sandália dele. E eles estavam juntos ali. Então essa é a história, esse é o começo de um novo tempo na história da redenção. E aí então vem toda essa questão que talvez para alguns de nós é normal ouvir falar de como aconteceu acerca de Jesus. E, gente, é incrível, assim, a gente às vezes tem uma ideia que Jesus ele nasceu e pulou para a cruz. Mas essa grande história nos mostra, mais uma vez, eu me repito do que eu falei domingo passado, que nós estamos colocando a nossa fé, o nosso coração, o nosso futuro, a nossa esperança em algo extremamente sólido, gente. Em algo de que merece a nossa confiança. Então, mais uma vez, o anjo Gabriel vai diante de Maria e fala assim: cara, você vai dar uma luz, cara. Você vai dar a luz, esse menino vai ser diferente de todos os outros. E ela, na sua inocência, ela fala: mas eu sou virgem. Não tem como isso acontecer. Então o anjo vai lá e explica para ela assim o básico. Fala: não, vai ser diferente, cara. E então começa todo essa drama das Escrituras, que eu gostaria de ler com vocês em Lucas capítulo 1. A gente vai ler só uma parte, a partir do versículo 26, que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que há de nascer, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice.
Aquele que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos diante de ti mais uma vez, Senhor, e pedimos, Senhor, a sua graça, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreendermos, Senhor, a riqueza, Senhor, a profundidade, Senhor, da sua vontade para as nossas vidas, Senhor, do seu plano redentivo, Senhor, tão precioso e especial para as nossas vidas, Senhor. Nos ajude nessa noite, Senhor, a nos aprofundarmos ainda mais nisso, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, toda essa história narrada no capítulo 1 de Lucas, ela tem esse clímax de que não há nada impossível para Deus diante disso. Mesmo uma senhora estéril ou de uma moça virgem. E isso nos remete a uma realidade acerca de um dos títulos de Jesus. Fala que ele é o príncipe da paz. E eu gostaria, eu achei que não ia cobrir essa parte, mas eu acho que é de extrema importância para a gente relembrarmos essa questão da realidade da paz. Porque muitos de nós temos uma compreensão talvez errônea, ou talvez distorcida, ou talvez não muito bíblica acerca do que é paz de fato. Então nós ficamos confusos diante do cenário que nós estamos vivendo. Então, Isaías 9:6 é um texto bem conhecido, né, até por canções feitas e coisas do tipo. Ele fala que, né, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, então dá esses títulos, né, de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Gente, se eu perguntasse para vocês hoje, para nós, né, o que quer dizer paz de verdade? Qual seria a nossa definição de paz? Muitos de nós falaríamos várias coisas, é lógico que nós temos as nossas opiniões. E aí, então, nós viríamos com uma outra pergunta. O que seria a paz bíblica que vem com esse príncipe da paz? O que as Escrituras nos diz e nos revela e nos demonstra do que é uma paz verdadeira? E aí, então, a gente vai olhar para o dicionário. Se a gente olhar para um dicionário, pode ser que a gente fique ainda mais confuso. Pode ser que a gente ainda fique mais ainda com uma perspectiva talvez ainda mais distorcida. Porque você vai ver, se você procurar no dicionário, você vai ver que é um substantivo feminino de estado de calmaria e de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, de calma política, ausência de guerra ou de conflito igual, anulação das hostilidades entre as nações, normalmente estabelecida por acordo de amizade. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Esse lugar não existe em nenhum lugar dessas terras. Não existe, gente. Essa é a realidade. Um lugar de calmaria, gente, nesses dias, é um santo lugar. É um santo lugar, gente. Um lugar de ausência de guerra ou de conflito, igual à anulação das hostilidades entre as nações. Tudo que a gente está vivendo é o contrário de paz. Nessa perspectiva. E quando você pensa que uma coisa já está terminando, vem outra logo depois. E vai ser assim, gente, até o fim. Estava conversando com um pessoal que tem um negócio de café, o rei do café lá de Santos. Os meninos que estão assumindo lá o negócio dos pais, né?
É uma loja de café centenária, né, o rei do café, para quem não sabe, não estou fazendo comercial, não me pagaram nada, mas é só o interessante que rei do café, né, manda uns quilos para nós aí. E aí eu fui lá falar com eles e falei assim, cara, eu comprava quilos de café aqui, aí um dia eu fui comprar alguns quilos, e aí quando chegou na hora de pagar, eu não tinha condições de pagar. Eu falei assim, cara, o que aconteceu com esse café? Tipo assim, mano, virou de jacu, sei lá, sabe? O cara falou assim, meu irmão, deixa eu te contar. Aí eu falei, lá vem. Ele falou assim, sabe os caras daquela guerra ali? Cara, o nosso café nem chegou aonde deveria chegar e já aumentou, no meio do caminho. Agora, quando tava para piorar, tava melhorando esse negócio aqui, esse outro aqui foi e fez a mesma coisa, cara. Então, quer dizer, cara, o nosso café tava voando por aí. Os impostos aumentaram, as guerras aumentaram. E assim, eu sinto lhe dizer, cara, pode ser que até antes do final do ano, cara, esse café que você estava acostumado a pagar uma mixaria, você vai pagar muito mais, cara. Então, nem no café tem paz, gente. Que era uma coisa que sempre traz paz para o nosso coração. Sentar e tomar um cafezinho. Agora você tem que lembrar, cara, tipo assim, se você foi liberto do pilão, requer mais do que o normal aí, gente. É um investimento. Não é na bolsa, mas na nossa vida, no nosso coração. E não vamos comer madeira. E outras coisas. Mas se paz, gente, é tudo isso que o dicionário escreveu, nós estamos na roça. Literalmente. Nós estamos perdidos, sem destino, sem futuro. Porque não há um santo dia que eu e você ligue a TV, que esse dia vai ser dia de folga do jornal, porque não há nenhuma notícia ruim. Não existe dia. Desde quando inventaram o ser humano caído, todo dia tem notícia ruim no jornal. Não existe um dia, tipo assim, hoje o jornalista está de folga porque o mundo está em paz. Não existe. Então, se a paz bíblica fosse isso para a gente, o domingo do Advento da Esperança, lá do domingo passado, não faria sentido nenhum para a gente. Que nós não teríamos essa realidade. Então, a paz de Cristo, a shalom, né, em hebraico, eirene em grego, ela se torna algo contracultural hoje. Podemos dizer considerado subversiva, porque assim, ela vai contra tudo que nós estamos acostumados a viver nesses dias. Pode parecer que é algo tão estranho que nem possa ser verdade. Tipo assim, cara, se essa realidade que a gente vai propor, que é a paz de Cristo, se é isso, eu não sei como viver. Olha o que o Tim Keller fala no seu livro Justiça Generosa. Ele fala assim: Deus criou todas as coisas para terem um relacionamento belo, harmonioso, interdependente, entrelaçado entre si, assim como os elementos físicos corretamente relacionados formam um cosmos ou uma tapeçaria. Os seres humanos corretamente relacionados formam uma comunidade. Esse entrelaçamento é o que a Bíblia chama de shalom, ou paz harmoniosa. Significa reconciliação completa, um estado de pleno florescimento em todas as dimensões, física, emocional, social e espiritual. Porque todos os relacionamentos são corretos, perfeitos e cheios de alegria. Então, isso é uma citação do livro Justiça Generosa, um livro que eu super recomendo, tá? Se você não leu, coloque na sua lista para 2025. É um livro incrível, fala sobre justiça e misericórdia, né? Então, assim, não vou ter tempo para explorar o que o livro, né, o Keller traz nessa realidade, mas eu gostaria de trazer algumas coisas. E eu vou citar algumas para nos inspirar e para inspirar vocês. Quem sabe vocês se sintam animados e vocês possam ler esse livro, que vocês vão ser muito abençoados. E ele aborda esse tema shalom de forma muito incrível.
Então fica a dica, tá? Mas o que eu gostaria de focar, uma parte desse estudo, é em algo que a gente vem falando desde o começo, lá, alguns anos atrás. Que é a forma como algumas pessoas pensaram nessa grande história. Eles dividiram, então, em 4, 5 atos, né, se nós olharmos para o drama das Escrituras, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, 4 atos aí, né? A gente acredita no arrebatamento, então antes da consumação a gente sobe. Mas aí o pessoal quer discutir, pode deixar, tá de boa, não precisa discutir, tá? O que importa é que a gente vai subir, tá tudo certo. Se você pensa diferente, você está errado. Mas não tem problema. O Dr. Brian Frickert, ele escreveu um livro que é um dos livros mais desafiadores para quem deseja trabalhar com o pobre, com as pessoas miseráveis que estão sofrendo extrema pobreza. Ele escreveu um livro que o tema do livro é Quando Ajudar Machuca. When Helping Hurts. É um dos livros mais desafiadores. Algumas pessoas que eu conheço trabalhavam no Camboja, na Tailândia, na África, eles liam esse livro e eles falavam assim, eu não sei como fazer o jeito mais certo agora. Né? Mas assim, é um livro extremamente desafiador. Mas uma das coisas que eu peguei daquele livro e ouvi o Dr. Brian falando é o que o Keller ele discorre, né, através do livro Justiça Generosa. O Dr. Brian ele fala de forma muito amorosa. Ele fala que ao mesmo tempo que a gente vê 4 atos na narrativa da redenção, ele vê também essa questão de 4 tipos de relacionamentos chaves que foram quebrados diante da queda. E olha que interessante. Foram quebrados, foram distorcidos e perderam a sua harmonia, né? São as 4 relações. A relação com Deus, a relação consigo, a relação para com o próximo e a relação com a criação. Então, nós podemos e conseguimos, de forma clara, entender que Deus é um Deus relacional. Que Ele ama se relacionar com a sua criação, com o seu povo, com tudo que Ele criou. E não só comigo e com você, como seres humanos, mas a sua criação mesmo. A natureza, a beleza de tudo que Ele criou. É algo incrível que Deus se importa. E o povo de Deus deveria se importar também. E também conosco, mas não de uma forma egoísta, não de uma forma egocêntrica, mas de uma forma, de uma realidade de nós sabermos quem nós somos no Senhor. Então, se nós não temos uma figura completa e bíblica de quem nós somos no Senhor, nós estamos vivendo de forma ainda mais aparente que a segunda relação que foi quebrada e distorcida, que é para conosco, né, consigo mesmo, mostra que não está num bom lugar. E é por isso que nós vivemos, gente, com a nossa identidade muitas vezes distorcida. Não sabemos quem nós somos. E um dos grandes problemas dessas últimas 2 gerações, gente, é um problema de identidade. Eles são tudo aquilo que o povo diz que eles são. Eles se identificam com tudo que é aquilo que é possível. Nós não fomos feitos para sermos seres que nos identificamos com algo que não seja Jesus Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E o nosso propósito maior na terra é gozar desse relacionamento com ele e glorificar a ele. Está na Confissão de Westminster. Qual o propósito do homem? Glorificar a Deus, gozar, ter alegria dessa relação. Então, se nós devemos nos identificar com algo, é Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Então, quando nós olhamos para nós como seres humanos que fomos criados para se relacionar com Deus, né, de ter essa alegria e prazer nessa relação com Ele, com os outros, de sabemos quem nós somos, e por que fomos criados, para que fomos criados, e para com a criação. Quando essas relações estão nos seus devidos lugares, esse Dr. Brian Frickert, ele fala assim, uma das coisas que eu tenho amado nesses dias, e falei ontem para os jovens,
nós experimentamos a humanidade da forma que Deus nos criou. Nós sentimos um gostinho de algo criacional pré-queda. Eu não consigo lembrar de muitos exemplos, o qual nós temos esse contato criacional, de experimentarmos de algo que Deus tinha em mente para como se fosse antes da queda. As relações são uma delas. Então, quando você está de boa consigo mesmo, você entende quem você é no Senhor. Não importa o que os outros falem, não importa o que você sabe, você é filho, você é filha. Seu relacionamento com Deus está ali no seu lugar. A sua identidade está ali no seu lugar. Sua identidade, a relação dos outros com a comunidade, com os seus amigos, com os seus parentes, estão ali no lugar. E quando você olha para a criação como algo que merece um cuidado, você experimenta algo que Adão e Eva experimentaram no jardim. Um outro exemplo disso que eu lembro, e se você já está aqui por um bom tempo, tem sido prática que eu me expresso durante dos casamentos qual eu faço. Eu falo, igreja, antes do noivo beijar a noiva, igreja, olhem para cá. O que vocês estão vendo aqui é algo criacional. Não existe outra forma duas pessoas se tornarem uma, a não ser dessa forma. A união de um homem com uma mulher. E foi assim que Deus fez, e é assim que nós nos alegramos nessa perspectiva bíblica, e nós desfrutamos de um gostinho daquilo que era o que Deus pretendia até a queda vir e quebrar tudo e distorcer tudo. Então tudo que nós temos visto nas relações, elas estão quebradas, elas estão distorcidas. Então requer um esforço de uma vida que vive para a glória de Deus, de ver essas coisas tomando um lugar que nos lembre: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar isso. Ele está falando assim, é uma sombra do que é lá no céu, tem que ser aqui na terra. Do jeito que o Jesus é o rei do céu, onde os anjos se prostram, os seres celestiais se prostram, todos os seres criados por ele lá no céu dão glória, falam que é digno é o Cordeiro para sempre. Eles sempre estão em obediência. No céu, Jesus é sempre rei e ele sempre tem um sim. Então é assim, gente, a gente então experimenta de algo glorioso. Então quando a gente pensa então nessa realidade, quando as relações estão no lugar correto, nós experimentamos a humanidade de forma como Deus nos criou para sermos. E eu tenho sido chato acerca disso, tem sido a minha oração durante esses últimos meses. Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja para Ti. E tem sido todos os dias, eu quero ser essa pessoa. Eu não sei qual for a coisa final que o Senhor tem para a minha vida, mas eu quero ser tudo aquilo que o Senhor deseja para mim. Eu não quero nada mais, nada menos. Eu quero ser fiel. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que eu seja, Senhor. Então, gente, se torna algo radical quando nós pensamos nisso. A relação com Deus, assim como Adão e Eva no jardim, a relação consigo, como a queda interfere na nossa identidade, na nossa autoimagem. E isso interfere não só de como você cuida de você, mas também de como você se relaciona com Deus e com as pessoas e com a criação. Não tem como. Não tem como, gente. Então, quando nós falamos um pouquinho sobre essa realidade de que das relações, Deus é um Deus relacional e deseja se relacionar conosco. Nós fomos feitos para se relacionarmos com Ele. Agostinho falava, que a nossa alma vai ser inquieta
até o dia que a gente encontrar o nosso alento, que é o que a nossa alma mais deseja. Então a gente encontra abrigo, então a gente encontra tudo aquilo que a gente... o James Smith fala, né, que é como se nós tivéssemos saudades de um lar, o qual nós nunca tivemos antes. Isso é uma coisa incrível, gente. Eu amo essa questão. Então essa relação com Deus é isso. Nós temos saudades de um lar, o qual nós nunca tivemos antes. De uma nação, o qual nós nunca pisamos antes. Mas nós ansiamos. Então, quando nós pensamos na nossa relação com o Senhor, nós vemos que o Senhor ama se relacionar e deseja acerca de, conosco, consigo, essa questão da identidade. E a gente vê essa questão com o próximo. Gente, a relação com o próximo talvez seja uma das mais fáceis de entender, que é uma questão extremamente egocêntrica de poder e de governo, e de desejo de poder, e de mais poder. Então, quem manda, né? Quem tem poder, manda. Né? E aqueles o qual não têm esse poder se submetem. E aí a gente vê injustiça. A gente vê tanta coisa horrível nesse mundo, né? Então a gente vê as inimizades, a gente vê as guerras, a gente vê os conflitos, a gente vê a falta de amor. E a gente não precisa de nenhum versículo para ilustrar isso, porque isso é tão evidente, né? Eu pude estar na Ucrânia antes da guerra. E é um dos países mais incríveis que eu já pisei. E você passear pela cidade, né, de Kiev, capital. E você imaginar que você voltando lá agora, o cenário vai estar totalmente diferente. E tudo isso é porque existem governantes e pessoas que querem mandar como se não houvesse ninguém que pudesse dizer não. Uma nação que já foi devastada através da história. Gente, eu estive lá alguns anos atrás e havia lugares ainda que não haviam sido restaurados. De muitos anos lá atrás. Num dia de folga, a gente saiu para fazer paintball. E aí o cara pega uma van, levou a gente como se fosse uma cidade fantasma. Então a gente chegou lá e parou e falou assim, mano, acho que a gente não quer brincar desse negócio, não. E assim tantos outros lugares, gente. Mas sabe de uma coisa? Nada, nenhuma dessas coisas que são injustas, que são erradas, que não deveriam acontecer, o abuso de poder, de autoridade, para fazer o mal, vai passar batido diante do Senhor. E, gente, essa é uma coisa que talvez seja muito difícil para a gente imaginar. Mas a gente tem plena convicção de pode citar qualquer nome de qualquer um governante das nações. Vai ter um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Lilian e eu moramos no Camboja por quase 2 anos. Se você ler um pouquinho da história do Camboja, o Pol Pot matou mais de 1/3 da população, mais de 1 milhão de pessoas. No final dos anos 70. Eu morava pertinho do museu. A Lilian nunca teve coragem de ir. Ele mandava tirar foto das pessoas antes de morrer para mostrar quão aterrorizadas as pessoas estavam. E tem as fotos lá no museu. Mas sabe de uma coisa, gente? Jesus continua ganhando. Jesus continua vencendo. E por incrível que pareça, por mais difícil que seja, gente, o Senhor governa as nações. E governa com justiça, como nenhum outro. Então, o que a gente pôde ver no Camboja é que o mal que o Pol Pot e o seu sucessor e todos os outros que vieram para fazer o mal são colocados naquele versículo que todo mal
intento, o Senhor transforma em algo glorioso para a vida do seu povo. E nunca na história a gente viu tantas igrejas sendo plantadas ao redor do mundo. Nunca na história a gente viu o Senhor sendo exaltado em tantos lugares como a gente não tem. Então, tudo aquilo que o inimigo tem como intenção para o povo de Deus, ele se encaixa naquela que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não importa quem, não importa quando, não importa onde. Amém? E aí então, essa relação com a criação, como nós cuidamos da criação, do meio ambiente, e como isso também foi afetado devido à queda. É interessante quando nós falamos de meio ambiente. Não sei você, talvez os mais polarizados ou politicados ou coisa do tipo. A primeira coisa que vem, parece que vem o Greenpeace na cabeça. Os pacificadores, né? Mas, na verdade, esse aspecto do cuidado da criação é uma coisa muito natural. De pensarmos de que houve uma época no mundo onde não haviam açougues, nem mercados. Existem lugares ainda hoje assim, gente. Tá? E isso é tão difícil para a gente imaginar, porque a gente depende dessa coisa, né? E então, quando nós pensamos, essa coisa se tornou tão polarizada, essa questão do meio ambiente, que para você puxar na perspectiva bíblica, parece que você já escolheu um lado. Ou talvez eu estou falando aqui de forma hipotética, ou estou viajando na maionese, ou eu sou... Mas assim, a leitura que eu tenho e que eu vejo de outros amigos conversando sobre, é isso. Raramente você vai ver uma igreja encabeçando algo de extrema relevância quando se trata do meio ambiente, do cuidado acerca desse lugar que a gente vive e que a gente gostaria de ver nossos filhos vivendo, crescendo, casando, se assim o Senhor quiser, tendo filhos. Parece que alguns de nós, ou de forma geral, tá? Vocês não, vocês são diferentes, mas a população geral parece estar vivendo a Deus dará. Tipo assim, cara, daqui a um tempo eu vou morrer, o pessoal que vai ficar aqui, eles vão se virar. É por isso que a minha esposa sonha num dia de a gente morar lá na montanha, lá na Noruega. Que a gente vai criar os nossos negócios, bichinhos lá, vai ter as plantinhas, e a gente vai viver dos peixinhos lá, do salmão e do... E aí eu vou escrever livros e meus filhos e meus netos vão, se tiver site ainda, vão estar fazendo a parte do merchan. Porque a gente não consegue imaginar isso aqui, mano. Vocês entendem? Mas é de extrema importância para o povo de Deus, gente. É de extrema importância do povo de Deus cuidarmos, né? E aí isso envolve a paz. Isso envolve a paz, gente. Estava pensando, talvez uma iniciativa que a gente poderia começar como Calvary Curitiba, eu vi isso na Europa. Eles não têm copo de plástico, cada um traz sua caneca. O seu copinho lá de, sei lá, que é feito do que é, mas diz que não faz mal. Que é os copinhos que dobra, dá para botar no bolso. Talvez seria uma iniciativa, uma coisa inicial para nós como Calvary Curitiba. A gente se importa com alguma coisa e a gente não sabe muito o que fazer, mas pelo menos a gente não vai gastar mais com um copo descartável, que faz muito mal, que não requer muito estudo para saber que faz muito mal, né? Eu acho impressionante. País de primeiro mundo, maior IDH do mundo. Cada um leva o seu pratinho. Cada um leva o seu copo. Cada um leva o seu garfo e faca. E ninguém tem vergonha. Se eu fizer isso aqui, todo mundo já me zoa. Sim, lá vem o... Então, gente, tá aí o desafio. Tá? Tá aí o desafio. Tem outras coisas. Mas como eu sou um bom pastor, eu deixo a iniciativa para os líderes aí que Deus quiser levantar.
tá? A paz, gente, ela tem várias facetas, como a gente pôde ver aqui, ela tem várias coisas. E para a gente usufruir de uma paz completa, requer esforço, gente. A gente parece que paz é aquele negócio da galera que gosta de dormir até meio-dia. Tipo assim, paz não tem nada a ver com isso. Sinto dizer. Não tem nada a ver, mano. Embora para alguns achem que é muito bom, muito benéfico, eu acho que não é, mas assim, eu acho que é. Que Deus abençoe. Mas é algo completo, algo inteiro, não dá para pegar só de um lado, tá, gente? Algumas opções aqui também que a gente pode ver. Me lembre de postar nos avisos, tem o Bible Project, a gente super recomenda. A gente já usou no nosso livreto do Advento, né? Sobre o Advento da paz, o Advento da esperança, o Advento da paz, da alegria e do amor. É muito explicativo, é muito bom. E ele nos dá algumas coisas talvez que a gente não conseguiria pensar de forma natural ou imediatamente, né? Então, essa questão da palavra paz, né, em hebraico, shalom, quer dizer de algo completo, algo inteiro. Tem essa opção das coisas que foram citadas na Bíblia, como em Josué 8:31, de fazer um altar de pedra, é a palavra shalom. Está falando de uma coisa sólida, de uma rocha que não há rachadura, que não há lugar. Essa é a ideia, uma pedra perfeita e sem rachadura. Ou uma muralha de pedras, né, sem fenda, ou os tijolos faltando. Essa ideia de um muro sem faltar nada. Isso mostra o quão distante nós estamos dessa realidade, né? É algo complexo, com muitas partes, mas que está num estado de plenitude e integridade. Jó diz que as suas tendas estão em paz, em shalom, pois contou o rebanho e nenhum animal faltava. Jó 5:24. Então, por isso, gente, shalom pode se referir ao bem-estar. O Tim Keller fala muito disso, do bem-estar da cidade, o qual nós precisamos, como igreja, se importar. E nós nos importamos. Tá? Então, é que a ideia é que essa vida ela é complexa. Ela muda o tempo em relacionamento com as situações, mas quando as coisas estão desalinhadas ou faltando, shalom não está reinando. Shalom não está no seu devido lugar. Então a vida não é completa. A vida que não é completa, ela precisa ser restaurada. Então essa é a definição de shalom quando nós usamos como verbo. Trazer shalom quer dizer completar algo, restaurar algo. Salomão, ele traz shalom ao templo quando ele o termina. Então é terminado lá em 1 Reis 9:25, e ele vê que está tudo certo. Então, shalom está lá. Ou se um animal, né, ele foi danificado na plantação do vizinho lá, de alguma forma. Então você traz shalom, reembolsando o que o vizinho perdeu. Então essa é uma coisa assim, é uma coisa que vem junto com o perdão. Ó, sabe o que? Eu fiz algo de errado e eu tirei algo do seu devido lugar. Está aqui, ó. Agora está tudo certo. Aí, mais uma vez, nós experimentamos algo criacional. Você pega algo incompleto e restaura. Eu amo o pastor Chuck, nosso fundador da Calvary. Ele costumava ter muitos carros velhos. Assim, daqueles bem, clássicos, né? Os Cadillac grandão, as coisas do tipo. E uma vez, alguém falou assim, cara, você tem dinheiro para comprar os melhores carros? Tipo assim, mano, você está andando de carro velho. E ele tinha uma risada meio assim, sarcástica, diferente. Ele falou assim, é porque esses carros aqui, eles me lembram o ministério. Os caras, como assim? Os pastores que Deus está levantando, nossos movimentos são como esses carros velhos. A gente pega eles estão tudo arrebentado. E aí a gente dá um talento, e a gente manda arrumar, e a gente deixa bonito. E aí quando a gente anda assim, o pessoal fica todo admirado. E a gente vê que não foi uma obra minha. Foi uma obra completa. Não foi uma pessoa que fez tudo, foi uma obra completa. Então, a gente consegue visualizar dessa forma. E tantas outras coisas, né? Quando os rivais, né, fazem shalom na Bíblia,
E não é só quer dizer, vamos parar de brigar. Significa que agora vamos trabalhar juntos por um bem comum. Isso é conversão também. Então, o estado de Shalom entre os reis de Israel deveriam cultivar era raro acontecer. Então, o profeta Isaías aguardava um rei, o príncipe de Shalom, e o seu reino não teria fim. Um tempo que Deus faria aliança de Shalom com o seu povo e restauraria tudo que estava errado e destruído. É esse reino vindouro que nós esperamos. Então, no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, era a chegada desse novo tempo, de Eirene, a palavra grega para paz. Jesus veio para oferecer a sua paz. Minha paz vos dou. Tem uma música antiga do Vencedores por Cristo. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Os apóstolos disseram que Jesus fez as pazes entre o ser humano e o perdido e Deus, quando morreu e ressuscitou. Indo para a parte final, Romanos 5, de 1 a 5, esse a gente vai ler porque vale a pena nós sermos lembrados acerca dos seres humanos e o seu Criador. Fala assim, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, gente, é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus, ele é o nosso Eirene. Ele é a nossa paz. Efésios 2, 14 e 15. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, ele fala assim: pois ele é a nossa Eirene, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, fazendo Eirene. Ele foi o ser humano completo que foi criado para ser. Nós falhamos. Mas nós, seguidores de Jesus Cristo, somos chamados para criar a paz, para trazer Eirene. Paulo instruiu as igrejas a manter unidade pelo vínculo da paz, gente. O que requer humildade, paciência, tolerância e amor. Ser um povo de paz e participar dessa vida de Jesus que reconcilia todas as coisas nos céus e na terra, requer muita coisa, gente. Não dá para acordar de um dia para o outro e falar assim, cara, estamos vivendo essa realidade. E aí então a gente precisa sermos lembrados, nós precisamos sermos lembrados que nós precisamos de um Salvador. Que só Jesus, ele foi aquele que viveu essa realidade das quatro relações. Ele sabia, ele era completo. Ele veio para fazer tudo aquilo que ele veio para cumprir, ele cumpriu. Da forma que ele deveria olhar para o Pai, ele olhou. Da forma que ele deveria olhar para si, ele olhou. Da forma que ele deveria olhar para com o próximo, ele olhou. Da forma que ele deveria lidar com toda a criação, ele fez. Então ele é o nosso maior exemplo. Ele é aquele a quem nós podemos nos apegar e lembrarmos. O mundo lá fora não tem paz, conforme a Bíblia fala. Mas nós temos o nosso príncipe da paz. Aquele que nos ajuda a passarmos pelos piores tempos das nossas vidas. Com o nosso coração num lugar de paz. Talvez não tranquilo, talvez não tão calmo. Mas sabe o que eu estou falando, gente? É de no meio da dor, do sofrimento, você ter esse alento. De falar assim, eu não estou sozinho. Eu não preciso passar por isso sozinho. Eu tenho meus amigos, eu tenho essa comunidade. Eu tenho o Senhor acima de todas as coisas. Tudo que Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Como a gente viu no domingo passado. Como Ele falou essa coisa radical de João Batista e Jesus, no ventre das suas mães.
Então, nós terminamos esse tempo agora, nós vamos responder ao Senhor nessa. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa foi a pergunta, essa foi a coisa do final do Lucas capítulo 1 lá. Não há nada difícil para o Senhor. Diante de umas coisas miraculosas que eles estavam vivendo, em Lucas capítulo 1, todo o aspecto profético dessa história redentiva, fala que não há nada difícil para o Senhor. Talvez para a gente existem muitas coisas, mas para o Senhor, não. Talvez para nós temos dificuldade de entender algumas coisas, mas para o Senhor, não. Pois nada é impossível para Deus. Vamos orar.